Liderar é fácil? Liderar é difícil? Depende da sua neurolinguística, depende do seu mapa neurolinguístico. Resolver problema é algo gostoso? É algo sacal? Depende da sua neurolinguística. Se posicionar, ser firme, é algo fácil, algo desafiante? Gerenciar conflitos é algo fácil, é algo desafiante? Conseguir se dissociar e seguir um protocolo eficiente de feedback, né, sem se envolver emocionalmente, é algo fácil, algo desafiante para você? Conseguir criar uma cultura empresarial produtiva é algo fácil, é algo desafiante para você? Estar atento aos seus números, aos indicadores, é algo fácil, é algo desafiante? Motivar a sua equipe é algo fácil, é algo desafiante? Então, tudo isso tem a ver com seus comportamentos, com as suas emoções e com a sua neurolinguística. Então, por exemplo, um empresário, um líder tem dificuldade de falar diante de plateia, ela tem uma visão negativa, uma neurolinguística negativa de plateia. Então, quando pensa em plateia, já vem aquelas imagens críticas. E aí eu gostaria de trazer alguns exemplos. Por exemplo, um dos aspectos cruciais para se ter inteligência emocional é não se ter muito acúmulos de lixos emocionais. E o que são esses lixos emocionais? A nossa mente, ela responde emocionalmente com base nas experiências que tivemos e que estão registradas no nosso inconsciente. Então, uma pessoa que tem muita timidez, uma pessoa que tem muita insegurança, ela é uma pessoa que tem memórias não resolvidas de medo, tem traumas não resolvidos de medo. Isso vai fazer com que, diante de um evento pequeno, você tenha uma resposta emocional gigantesca de medo. Então, uma pessoa que não consegue colocar limites, que não consegue dizer não, ela tem traumas de abandono, de rejeição. Então, se ela disser não, ela acha que a pessoa vai se chatear e vai se afastar dela, e ela vai reviver esse trauma do abandono, da rejeição. Então, ela não coloca limite em marido, em esposa, muitas vezes em filho, deixa o filho abusar, não coloca na equipe, né? Ou às vezes coloca no filho, mas não coloca na equipe. Então, se a pessoa tem lá dentro dela referências do passado que funcionam como traumas, sabe aquela memória que só de lembrar vem um sentimento ruim, mesmo que você não pense nela, mas se você parar para pensar, vem um sentimento ruim, memórias são eventos não resolvidos atuando dentro de você, fazendo com que você esteja para transbordar daquela emoção mal resolvida. Então, diante de um evento pequeno, você tem uma resposta emocional gigantesca, inadequada. Isso é baixa inteligência emocional, é acúmulos não resolvidos. Uma pessoa que é muito explosiva, muito raivosa, ela tem raivas não resolvidas dentro de si, acúmulos de raiva. Então, diante de um evento pequeno, a pessoa tem uma resposta emocional de raiva gigantesco. Por quê? Se ela explode por qualquer coisa, se ela é irritadiça, isso se dá porque ela tem raivas não resolvidas, raivas engolidas, eventos não resolvidos dentro dela. Faz sentido que isso atua e atrapalha a sua vida profissional, atrapalha os seus negócios, atrapalha a sua empresa? Se você é uma pessoa com muita ansiedade, com muita raiva, é preciso fazer limpeza emocional. E o que é limpeza emocional? É reprogramação neurolinguística, é reprogramar memórias. Inteligência emocional é ter as suas emoções atuando a seu favor e não contra você. Quando é que elas atuam contra você? Quando você tem acúmulos não resolvidos, e às vezes vem desde a infância. Então, se você tem raivas não resolvidas, você é uma pessoa explosiva. É igual quando você é assaltado, e aí na semana seguinte você fica com medo de assalto, você anda na rua, aquela pessoa vai vir me assaltar. Então, você tem memórias não resolvidas de assalto dentro de você, que você fica projetando, aquele vai vir me assaltar, aquele outro vai vir me assaltar. Da mesma maneira, se você tem memórias não resolvidas de tragédias na infância, de medo do que pode acontecer, você pode se tornar uma pessoa extremamente ansiosa. É muito comum já, muito empresário ser muito ansioso. Muito comum, empresário viver uma ansiedade muito grande. Um dos motivos de empresário ter ansiedade muito grande, a gente vai entrar aqui, um deles é traumas não resolvidos de infância. Muito bem, medos não resolvidos de infância, dentro de você pode ser base para síndrome do pânico, por exemplo, né? Síndrome do pânico é medo de morrer. Então, a pessoa que lá no passado viveu na infância um quase morte, um medo de morte, ou alguém contou que ele quase morreu, ou conviveu com alguém que construía tragédias na mente dele. Cuidado, que tal coisa pode acontecer. É muito perigoso. Mas tal coisa pode acontecer. E aí a pessoa foi internalizando isso. Então, a pessoa pode criar dentro de si uma visão, uma projeção de tragédia. Então, pessoas extremamente ansiosas, muitas vezes têm uma visão negativa de futuro. Não vai dar certo. Vai dar errado. Isso é um tipo de ansiedade, mas existem outras, né? Existe a ansiedade que é consequência do excesso de protelação. Então, a pessoa protela demais e deixa tudo para a última hora, deixa tudo para depois, e aí tem que fazer lá em cima da hora, naquele estresse, naquela ansiedade danada. Por que a pessoa protela? Isso é uma programação, a protelação. Pessoas que protelam, quando pensam naquilo que precisa fazer, elas pensam na tarefa e não no resultado.
Pessoas que antecipam, quando pensam naquilo que precisam fazer, já se veem livre daquilo, automaticamente vem uma sensação gostosa, e aí ela quer fazer. É uma programação diferente. Então, muitos empresários estão presos na protelação. E aí a vida vai enroscando, a empresa vai enroscando, porque a empresa é reflexo do dono. É preciso mudar esse padrão e fazer com antecedência, sair desse padrão. Muito empresário vive numa ansiedade muito grande por outros problemas também, como, por exemplo, dificuldade de se auto-organizar. Então, como a pessoa não tem um sistema de organização, é tudo meio solto, a mente fica trazendo aquelas pendências. Ai, meu Deus, tem isso para resolver. Ai, tem aquilo outro para resolver. Ai, meu Deus. Às vezes, no meio da noite, fica trazendo soluções. E aí a pessoa acorda no meio da noite. Ah, mas tem aquilo para resolver. Por quê? Porque falta uma forma de se planejar e uma forma para dar contorno para a sua criatividade também. Você precisa ter momento para ser criativo, momento para se colocar em flow, momento para pensar em soluções. Se você não para e tem momentos para ser criativo, e se você não se organiza, se as suas demandas não estão no papel, não estão no sistema, né, num Trello, numa agenda do Google, numa agenda de papel que seja, se você não tem as coisas organizadas, uma forma de se organizar, o que acontece? Como não está em algum lugar, está tudo na sua cabeça, a sua cabeça vai ficar trazendo as pendências. Ah, mas também tem isso, também tem aquilo, e vem um desgaste gigantesco, um estresse, uma ansiedade gigantesca. Excesso de ansiedade por descontrole. Uma pessoa que tem esse padrão de ser um tanto quanto descontrolada, mas que quer empreender, quando percebe, se estoura a sua saúde de ansiedade. Ah, porque as coisas não vão para frente por desorganização pessoal. E essa desorganização pessoal é uma programação, né? É possível reprogramar.